Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Mariana e eu faço parte do Centro de Estudos Comparativos em Saúde, Sustentabilidade e Bem-Estar da Universidade de São Paulo. Eu peço primeiramente desculpas por não ter feito a gravação do vídeo com a câmera, porque eu tenho alguns problemas técnicos que me impedem de colocar o vídeo agora. Então, espero que vocês consigam seguir a apresentação apenas com a minha voz. Obrigada pela compreensão de todos. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os animais e as ciências sociais. A apresentação está organizada em duas partes. Primeiro, por que os animais interessam às ciências sociais. Em segundo, quais são algumas das respostas das ciências sociais às questões colocadas a respeito das relações humano-animais. Então vamos lá, parte 1. Por que os animais interessam às ciências sociais? Por milhares e milhares de anos, os animais eles foram centrais para as fundações materiais e simbólicas das sociedades humanas. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo tanto as questões mais concretas, como alimentação, transporte, todo tipo de colaboração entre humanos e animais que são baseadas em fatos concretos, elas sempre existiram. E, da mesma forma, os animais sempre inspiraram os homens no plano simbólico, ou seja, em termos culturais, em termos de mitos ou as ideias, as imagens que as pessoas constroem a respeito dos animais, algumas coisas que são simbólicas no sentido de um lado, terem alguns significados particulares, como, por exemplo, inspirarem medo ou então admiração, força, esse tipo de coisa, ela sempre fez parte de como os homens lidam com os animais antigamente e até hoje. Mas apesar de toda essa importância, essas interações elas foram consideradas secundárias pela academia até recentemente. Um dos motivos para isso é a compartimentação das disciplinas. O que quer dizer? Quer dizer que quando as ciências elas resolveram se fundar como ciências, por exemplo, a sociologia ou a antropologia, quando elas se colocaram como objetivo trabalhar sobre um plano metodológico e desenvolver teorias, elas estabeleceram como objeto de estudo os homens, as sociedades. E por outro lado, a veterinária, a zootecnia, da mesma forma, quando elas começaram a se institucionalizar, elas estabeleceram como objeto de estudo os animais. Então, o diálogo entre essas duas partes ficou bastante prejudicado, mas a interação entre eles é evidente e a gente não tem como negar mais isso. Aqui nesse slide eu tenho um exemplo a respeito dos pets no Brasil. Por exemplo, a gente tem que existem 65 milhões de domicílios no Brasil, com aproximadamente 205 milhões de pessoas no país, e 44% dos domicílios brasileiros possuem, em média, 1,8 cães por domicílio, o que faz no total 52 milhões de cães no Brasil. Para os gatos, por outro lado, a gente tem 22,1 milhões de gatos, distribuídos em 17% dos domicílios brasileiros, ou seja, 11,5 milhões de domicílios. E no total a gente teria então 1,9 gatos por domicílio no Brasil. Apenas para vocês terem uma ideia, o mercado pet ele representa 23 bilhões de dólares no Brasil em 2016, então incluindo tanto rações, acessórios, pet shops, clínicas veterinárias, criatórios de animais, e esses estabelecimentos eles geraram 1.700.000 empregos diretos naquele ano. Em termos de, só para vocês terem ideia da população de animais domésticos em termos de importância, o Brasil é o segundo maior país do mundo em população de gatos, cães, aves canoras e ornamentais.
e é o quarto maior do mundo em termos de população total de animais de estimação. Aqui, para a gente falar sobre os animais de produção, rapidamente eu não vou repetir os números que estão aí para vocês verem. Eu acho mais simples olharem para o slide do que simplesmente ficar repetindo os números, mas eu chamo a atenção para o número de bovinos, por exemplo. No Brasil, a gente tem mais do que um bovino por pessoa. Numa população de 205 milhões de habitantes, existem 215 mil cabeças de boi. E os outros números estão aí para vocês verem, ok? A minha intenção aqui é menos a fixação dos números e mais a relevância disso tudo para a economia e para a cultura nacional. Um outro assunto, rapidamente, eu não tenho um slide específico para os animais silvestres, mas a gente não precisa ir longe, é só olhar à volta, todo mundo está vivenciando os impactos da epidemia, da pandemia do coronavírus, causado basicamente por vários motivos, mas dentre outros pela alimentação de alguns tipos de animais silvestres, que nem todo mundo está habituado a comer, mas que é uma prática comum para algumas comunidades. E também aqui mais do nosso lado a questão do Pantanal e da mobilização que a gente tem visto em torno da preocupação com a fauna local. Então, os incêndios que estão acontecendo, motivados por várias causas naturais, mas também humanas, então, por uma necessidade, por uma vontade, ou por uma intenção da apropriação de terras e etc., os incêndios são motivados, são intencionais, né? Digamos assim, a maior parte deles, e de um outro lado existem pessoas tentando mobilizar tudo o que é possível para salvar, para ajudar os animais que sofrem com essa situação. Então, são só alguns exemplos que deixam evidente para a gente quais são as importâncias em termos numéricos dessa convivência entre nós da convivência entre nós e os animais. Aqui, nesse próximo slide, a gente tem por que então isso tudo é uma questão para as ciências sociais. Porque por trás de todos esses números, obviamente, existem pessoas. E onde existem pessoas, existem relações heterogêneas de poder político-econômico. Existem complexos significados culturais, existem muitos hábitos alimentares, valores morais, tradições, tudo isso que faz parte do nosso dia a dia. Isso também é uma questão importante porque cada uma desse conjunto de relações, digamos assim, eles têm dinâmicas próprias, segundo o contexto socioespacial e temporal em que eles estão inseridos. Então, é impossível para qualquer um de nós traçar uma linha padrão e dizer que todo mundo segue o mesmo modelo ou tem o mesmo padrão de interpretação do que são, de como reagem e de qual a importância dos animais em relação a nós. Isso tudo varia conforme o contexto. E, por outro lado, as ciências sociais elas têm uma dificuldade, ou algumas dificuldades, no avanço em relação à questão, à interpretação, à compreensão das relações humano-animais, e ela é devida, em primeiro lugar, ao antropocentrismo, que é característico das ciências sociais, então o fato de colocar o foco sempre nas pessoas. A questão da subjetividade dos métodos, que não é um problema para nós, mas é um problema de legitimidade, eu diria, pelas outras ciências que acabam entendendo como subjetivos os métodos das ciências sociais em comparação a outros tipos de método científico que eles aplicam. E isso, de um certo modo, acaba colocando dúvidas a respeito da legitimidade das ciências sociais enquanto ciência. E também muito acoplado a isso, uma questão que eu coloquei aqui como uma suspeita de ativismo de todas as pessoas que trabalham com os animais e são vistas
na maior parte das vezes como defendendo uma causa e não como fazendo ciência ou fazendo pesquisa, ou não trabalhando seriamente. Então essas questões, além de outras, mas essas questões elas dificultam um pouco a entrada das ciências sociais no estudo das relações humano-animais. Apesar disso, o número de publicações na área vem crescendo muito. Eu tenho um quadro aqui para vocês apenas notarem esse movimento. Esse gráfico ele mostra uma pesquisa que a gente fez no Scopus, que é uma base de dados científica internacional, todos devem conhecer, com algumas palavras-chave que foram animais e bem-estar, em inglês. Tá? E na hora de filtrar, de escolher um filtro, a gente escolheu como filtro as publicações na área de ciências sociais, entre 1918 e 2018. Então, a gente vê ali que até a década de 80 praticamente não tinha quase nada. É claro, nos anos 70 vieram as publicações do Paul Singer e outras que começaram a chamar a atenção para a causa dos animais. E a partir daí o movimento foi fortemente autista, digamos. E a gente tem até hoje essas publicações que não param de crescer. E quais são algumas das respostas das ciências sociais para as problemáticas que são colocadas frente à nossa relação com os animais? Uma delas é o que a gente chama de Human Animal Studies. Então, esse daí seria um novo campo interdisciplinar. E quando eu digo interdisciplinar, é realmente interdisciplinar. A gente tem contribuições da sociologia, da antropologia, da geografia, história, estudos sobre artes, literatura, e é claro, psicologia e outras áreas similares. Ele tem sido, dentro das ciências sociais, um dos campos que mais cresce, sobretudo nos países de língua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia. Os Human Animal Studies abarcam diferentes perspectivas e metodologias, é impossível estabelecer um tronco comum, eles são bastante variados, mas o que eles têm em comum, eu diria, é um foco na intersecção entre o que a gente chama de vidas e culturas humanas e não humanas. Então, como um pressuposto teórico, a gente parte do ponto de que todos são animais. A diferença está entre o fato de serem humanos ou não. E essa área ela tem também organizações acadêmicas próprias, algumas revistas científicas e eventos que são dedicados exclusivamente aos estudos dessa área. Então, aqui novamente, ainda a respeito dos Human Animal Studies, alguns dos temas de interesse desse ramo da ciência, por exemplo, a questão da violência interespécies, que tenta estabelecer algumas conexões entre as violências cometidas pelos humanos e entre humanos e possíveis conexões que isso teria a ver com a violência cometida contra os animais. Então, mesmo estudos sobre o comportamento da infância, eles tentam predizer um pouco se uma pessoa violenta durante a infância seria, por exemplo, violenta com relação aos animais. É claro, é bastante delicado isso tudo, a gente tenta nunca ser normativo a respeito, mas existem vários estudos a respeito. Existem também estudos que tratam da relação entre pets e as suas famílias humanas, uma grande quantidade de pesquisas a respeito da exploração dos animais na agricultura e na pesquisa biomédica, a questão do trabalho animal e do trabalho com animais, que pode parecer a mesma coisa, mas elas são fundamentalmente diferentes. Então, quando a gente diz trabalho animal, tem implícita uma ideia de exploração pelo homem dos animais. E quando a gente diz trabalho com animais, por outro lado, tem uma perspectiva de cooperação, de colaboração, que não é só em termos de trabalho produtivo, mas também em termos de construção de identidade, de comportamento, de perspectiva
afetiva mesmo, e que é sempre mútua nesse caso. Existem outros estudos que trabalham com relações entre a dominação dos animais e de outros grupos humanos. Então, trabalho sobre a dominação masculina frente às mulheres e o que isso implica em termos de dominação frente aos animais, ou trabalhos a respeito dos escravos, da posição dominadora de alguns grupos em relação aos escravos e desses mesmos grupos perante os animais. Então, isso tudo tem atraído a atenção dos Human Animal Studies, e em comum a gente pode dizer que esses grupos de trabalhos eles questionam os valores, as tradições e alguns pontos de vista já consolidados. Então é um ramo da ciência que tem um pensamento bastante crítico, tanto na sociologia ou na geografia, ou mesmo na história, eles sempre, na psicologia inclusive, eles sempre tratam de um ponto de vista bastante crítico todos esses temas. Uma outra forma de incorporação dos animais nas ciências sociais, ela vem através da antropologia social, e isso não é uma novidade. A antropologia tratou dos animais desde a sua fundação, eu diria, porque ela estuda propriamente as relações entre os grupos sociais e os meios em que eles vivem. Então, a presença dos não-humanos, ela sempre foi constante nesse tipo de estudo. A antropologia ela tem uma metodologia que a gente pode dizer que é privilegiada, porque eles trabalham basicamente, principalmente com a etnografia. A etnografia quer dizer a imersão do pesquisador no seu objeto de estudo. Então, a gente pode exemplificar dizendo que um pesquisador ele vai para uma comunidade, seja ela qual for, indígena ou urbana, enfim, e normalmente ele passa bastante tempo ali tentando aprender o modo de vida dessa comunidade, tentando verificar a forma como se organiza o pensamento, a organização social mesmo do grupo e como os animais se inserem nesse contexto. A antropologia ela ainda se beneficia da colaboração com outras disciplinas, como a arqueologia, a paleoantropologia ou a primatologia. E, embora seja uma perspectiva tradicional já, ela tem trazido várias inovações teóricas recentes, por exemplo, e que são importantes para toda a área, como, por exemplo, o gradativo reconhecimento da agência dos não-humanos, eu vou dizer o que isso significa, e também o descentramento da supremacia do humano ocidental. Então, por agência, a gente compreende não o poder ou a autonomia frente a uma situação, como muitas pessoas normalmente compreendem, mas sim a capacidade de produzir um efeito dentro daquele contexto. Então, eu vou dar um exemplo rapidinho para vocês. Por exemplo, quando a gente tem um animal indo para a fila do abate, um bovino, por exemplo, e ele se recusa a continuar caminhando. Então, se ele faz isso, ele está tentando transmitir uma mensagem, seja ela qual for, e isso exige uma resposta da pessoa que está inserida naquele contexto. Não quer dizer que o bovino naquela situação, a gente diz que esse bovino está exercendo a capacidade de agência dele. Não quer dizer que o animal ele tem autonomia sobre a situação, nem que ele pode sair dali, nem que ele é responsável pelo destino que ele vai ter. Mas ele, em termos teóricos, isso coloca para o pesquisador a necessidade de observar que o humano não faz o que ele faz sozinho, ele faz em resposta ao estímulo de um outro ser, que é, nesse caso, um não humano. Então, o reconhecimento da agência, da capacidade de intervir na situação por agentes não humanos, ela é uma inovação teórica que data de algumas décadas, 2 talvez, ou 3, mas ela é especialmente importante para essa questão dos animais. E também não se trata só da agência dos animais mesmo, a gente pode falar da agência de outros objetos, de objetos que não são animados, ok? E só para ficar claro, o que eu quis dizer ali a respeito do
do bovino, no exemplo que eu dei, a reação que ele provoca no humano, ela varia, mas vocês podem imaginar, desde do fato dele precisar usar de instrumentos ou de algumas atitudes mais ou menos violentas, existem várias coisas, ou chamar o animal com uma certa afeição, chamar o animal, gritar com o animal de uma maneira bastante violenta, isso tudo varia, mas é motivado pela atitude do animal em primeira instância. E a questão do centramento da supremacia do humano ocidental quer dizer que a gente sempre, em geral, colocou o que a gente chama do homem branco europeu no centro de tudo, de todos os conhecimentos e de toda a cultura, a economia, em termos gerais, isso, né, gente? E agora isso daí tá sendo ressignificado, a gente pode dizer, e essa supremacia, digamos assim, ela vem sendo dividida com outras culturas, com outros entes, com outros agentes que não são só os humanos daquele contexto ou daquela situação, mas vários outros, inclusive os animais. Quando a gente coloca os animais no centro da pesquisa social, isso é um avanço importante, eu diria. Aqui, rapidamente, também da mesma forma que a gente fez com os Human Animal Studies, a gente vai falar sobre os temas que interessam a antropologia e que tem a ver com os animais. Por exemplo, os estudos relacionados à domesticação, às sociedades de caça e coleta, a alimentação e suas interfaces culturais, os sacrifícios e o simbolismo religioso, ou seja, os animais eles estão sempre presentes em cada um desses trabalhos. Uma questão mais recente sobre as zoonoses e as representações sociais sobre os patógenos, inclusive e sobretudo agora por causa do coronavírus, mas não só, porque antes disso já existiam vários outros estudos que falavam sobre as relações entre vírus ou doenças transmitidas por animais e como as pessoas temem esse tipo de ameaça ou não, qual é a relação, as diferentes reações que advêm disso. A questão também das biotecnologias, das interações dentro dos laboratórios, são outros pontos de interesse mais recente. E agora aqui eu queria só trazer para vocês rapidamente um caso prático, que é o meu objeto de estudo mais recente, que é uma pesquisa de pós-doutorado que trabalha com as relações humano-animais no Nordeste brasileiro. Um estudo socioantropológico sobre o comércio de jumentos, comércio de carne e pele de jumentos, na verdade. Eu estou desenvolvendo esse trabalho no VPS, aqui na FMVZ, com o apoio da Donkey Sanctuary. Então, a partir disso daqui, eu só queria ilustrar um pouquinho para vocês como todas essas questões elas podem ser aplicadas num contexto que eu imagino que a maioria de vocês deva conhecer. Só para explicar rapidamente do que se trata, essa pesquisa ela não tinha como objeto inicial, como objetivo inicial, a discussão sobre os jumentos abandonados, o abandono de jumentos, mas a partir das pesquisas de campo que a gente fez no Nordeste, vocês sabem, lá os jumentos eles sempre foram considerados um símbolo cultural muito forte pela colaboração, pela contribuição do animal para a constituição, para o desenvolvimento, eu diria mesmo, das vilas, das sociedades locais. Um animal que sempre ajudou muito a transportar alimentos, a transportar pessoas, a transportar água, enfim, e que foi cantado em músicas e foi homenageado pela literatura, enfim, como sendo quase um irmão do nordestino. A gente tem músicas clássicas de quase para a região que falam sobre isso. E, do modo geral, o que a gente tem visto recentemente é um forte movimento de abandono desses animais, porque, dentre outras coisas, porque eles perderam um pouco da finalidade econômica deles. Então, a substituição por máquinas, por motos, enfim, fez com que os animais eles fossem
fossem perdendo o seu valor econômico, e isso coloca pra gente sempre uma perspectiva meio que padrão de considerar que o jumento está abandonado e que todo mundo vê isso de uma forma negativa. Como eu, por exemplo, eu confesso que essa era a minha perspectiva inicial quando eu comecei a fazer essa pesquisa. Mas a partir da conversa com as pessoas, eu descobri várias outras coisas. Não todo mundo vê da mesma forma, e essa é a importância da sociologia, da antropologia nesse caso. Aqui nesse quadro, só para vocês verem, eu tenho algumas das representações das percepções sociais que são construídas em torno dos jumentos no Nordeste. E do fato da presença deles nas rodovias, do fato deles não estarem mais em casa. Então, no primeiro quadrante, em azul, a gente tem algumas pessoas que veem o fato dos animais estarem na estrada como uma escolha deles mesmos e como algo positivo. Então, muitos falam que eles estão ali porque eles gostam de liberdade, porque eles estão assim livres do trabalho, preferem viver livres na natureza. Aqui a gente pode questionar, é claro, qual é a visão de natureza, porque uma vez que eles estão na estrada, eles não estão obrigatoriamente em contato com a natureza, mas enfim, ao ar livre, digamos assim. Outros colocam que eles apreciam a temperatura das estradas, e muitos falam que eles são fortes e sabem se proteger, por exemplo. Já o grupo de baixo, no quadrante onde as palavras estão em roxo, as pessoas ainda atribuem ao jumento a decisão de estar na estrada, mas sem uma capacidade muito refletiva, assim, eu diria que é mais uma questão quase instintiva e ainda assim negativa, porque eles colocam o jumento como pouco cientes do que eles estão fazendo, digamos assim. Então, por exemplo, tem pessoas que falam que eles não têm ideia de onde eles estão. Os jumentos, eles estão na estrada, mas eles não têm ideia, eles vão para lá sem ter noção do que eles estão fazendo. Outros dizem que o problema dos jumentos abandonados é uma questão de reprodução descontrolada. Então, eles não saberiam como controlar isso, e também as pessoas que seriam responsáveis pelo controle, eventualmente os órgãos públicos, por exemplo, desses animais, eles não o fazem. Então, mas isso não é questionado nesse ponto, tá? As pessoas não comentaram, nesse quadrante elas não comentaram sobre isso. E outros que falam que eles procuram portas sempre, áreas externas, etc. No quadrante de cima à direita, em verde, as pessoas, aí o foco deixa de ser os jumentos e passa para as pessoas. E na parte de cima ainda ela é relacionada a uma visão ainda positiva do que seria isso. Então, por exemplo, muitas pessoas falam que é uma evolução natural da sociedade. Não tem o que fazer. Até eu ouvi um exemplo. As pessoas disseram, por exemplo, antes a gente usava aqueles enormes rádios na sala e tal, e hoje todo mundo escuta música para ouvir música, e hoje todo mundo faz com o seu celular de um modo quase individual, e enfim, não precisa tornar isso um fato para toda a família. E isso é visto como uma evolução, então o mesmo para os animais. A questão da modernização, da mecanização também foi abordada. Outros falam ainda sobre sistemas tradicionais de criação de animais. Então não seria um abandono do jumento porque a pessoa não gosta dele, mas um modo de criação de fundo de pasto, que eles dizem normalmente, que implica não só na criação dos jumentos, mas de outros animais como cavalos, vacas ou cabras, carneiros, enfim, bodes, e que eles são deixados do lado de fora das propriedades para pastar, para procurar comida, e depois são recolhidos. Então isso daí não seria uma coisa negativa, mas seria uma visão, uma forma normal ou tradicional de criação dos animais. E no quadrante de baixo já a gente vê ainda
a perspectiva das pessoas em primeiro plano, a atitude humana que é colocada como geradora desse fato, mas de um ponto de vista bastante negativo. Então, as pessoas falam sobre a migração dos donos dos animais para as cidades e o desapego com relação aos bichos que ficam para trás. Outros colocam a falta de dinheiro para manutenção dos animais e mesmo para manutenção das próprias famílias, mas sempre ressaltando que os jumentos eles custam pouco, entre aspas, em termos de alimentação, e que sempre seria possível arrumar qualquer coisa para ele comer sem necessariamente deixar o bicho solto à própria sorte. Outros falam sobre a irresponsabilidade dos proprietários, não importa qual a razão que levou o animal à rodovia, mas os proprietários seriam sempre os responsáveis. E outros atrelam simplesmente a maldade das pessoas, falando que a violência está crescendo, o número de crimes ou de violências em todos os aspectos estão aumentando. Mesmo que a gente não tenha números muito específicos a respeito disso em termos históricos, esse é um ponto que é sempre trazido, sempre colocado, e o jumento, nesse caso, ele é visto como uma vítima da sociedade. E qual é o impacto, qual é a importância da gente sair de uma perspectiva em que se enxerga um animal como uma vítima abandonada e essa outra perspectiva que é bastante plural e que traz outras formas de visão de mundo. O fato é que isso ele pode implicar, por exemplo, no impacto na criação de políticas públicas e ações da iniciativa privada que tem a ver com a gestão da fauna, das populações, por exemplo, o controle da reprodução dos animais, por exemplo, a castração, enfim. Esse é um ponto que pode ter um impacto direto. A questão do bem-estar animal também, ela é diretamente afetada por isso. Não adianta você fazer ou criar medidas ou campanhas, enfim, sobre a importância de cuidar dos animais se eles não são vistos como estando em perigo nessa situação. Se a pessoa acredita que o jumento gosta da estrada, não adianta você falar para ela que na estrada ele sofre, ela não vai acreditar. Então, esse tipo de perspectiva é importante para que tenha legitimidade junto à maior fatia da população possível. Tem a questão da biossegurança e das zoonoses, política sobre segurança no trânsito, a compreensão dos modos de vida das comunidades rurais, tudo isso é afetado pela forma com que a gente compreende a relação entre os homens e os animais. E você ter uma noção mais ampla, mais sólida de como se constroem essas relações é uma forma de melhor traçar quais são os caminhos a seguir, quais são as políticas que a gente pode desenvolver, ok? Eu queria só ter deixado isso como recado, então era basicamente para ilustrar um pouquinho de como as relações humano-animais elas são vistas hoje pelas ciências sociais. Eu tenho muito a agradecer, primeiramente ao pessoal do LABEA, Laboratório de Bem-Estar Animal da UFPR, onde eu comecei a desenvolver esse trabalho em termos teóricos. O Laboratório de Antropologia Social na França, onde eu pude aprofundar isso daí com relação aos estudos que são desenvolvidos fora do Brasil sobre esse tema. Ao SexVi da FMVZ, onde eu estou no momento presente, e que me proporcionou uma entrada mais prática nesse assunto, com essa pesquisa dos jumentos e várias outras demonstrações que foram empíricas e de uma enorme valia para a minha compreensão das coisas. E eu agradeço também a organização do CISCA pelo convite, eu desejo sucesso ao evento, ficarei à disposição para a gente conversar sobre isso um pouco mais tarde, ok? Muito obrigada a todos, obrigada a vocês pela atenção, pela paciência de me ouvir, e se tiverem qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigada e um abraço. Tchau, tchau.